Graça e paz, meus irmãos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Tito 2. Tito 2, lerei do verso 1 até o verso 10. Tito, capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, ela é poder. A Tua palavra, Deus, tem poder, porque ela é a palavra de um Deus poderoso. Ela é a palavra do único Deus que criou tudo o que conhecemos, criou este mundo, tudo aquilo que vemos e também gerou a fé por meio de Cristo Jesus. Ó Senhor, nós te rogamos que neste período aqui, Deus, através da Tua palavra, o Senhor aqueça a nossa fé em Ti. O Senhor gere fé no corações dos que não Te conhecem. E em todas essas coisas, Deus, a Tua igreja seja edificada, o Senhor exaltado, Deus. Que a Tua palavra, a sã doutrina, seja então aquilo que nos dedicamos a conhecer e a aplicar. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Hoje, após passarmos pelo capítulo 1 de Tito, que o apóstolo Paulo, ele inclusive, primeiramente, ele nos lembrou, os irmãos podem até ver, aí no capítulo 1, ele primeiramente nos lembrou que a sua mensagem é sobre a vida eterna, ou seja, sobre a certeza da nova vida que nós já podemos desfrutar e desfrutaremos pela eternidade por causa de Jesus, nosso Salvador. E após também termos visto que com a chegada dessa mensagem em Creta, ou seja, com a chegada do Evangelho, Tito recebeu tarefas muito importantes para que a comunidade fosse colocada em ordem. Sendo então essas tarefas, como nós vimos no capítulo 1, a primeira de constituir presbíteros íntegros, homens íntegros, fiéis ao Senhor e que também são apegados à palavra para que pudessem ensinar a sã doutrina, porque, e essa é a segunda parte da tarefa, porque falsos mestres estavam se aproveitando das pessoas lá em Creta. E eles deveriam, então, esses falsos mestres, deveriam ser repreendidos, bem como as suas obras. Então, agora, dando sequência e iniciando o capítulo 2, nós perceberemos, meus irmãos, que não era somente um contexto puramente doutrinário que estava em jogo em Creta, mas, diretamente ligado a isso, são as próprias vidas dos irmãos e irmãs cretenses que estava fazendo parte da preocupação de Paulo. Se nós olharmos lá no capítulo 1, versículo 11, nós podemos ver que toda a confusão
de vozes insubordinadas dos falsos profetas, dos falsos mestres, essa confusão estava pervertendo até mesmo o quê? Casas inteiras. Então não é somente um contexto puramente doutrinário aqui que está em jogo. A preocupação do apóstolo Paulo é pelas próprias vidas dos cretenses, que estão diretamente ligadas a aquilo que eles criam e na maneira que eles viveriam. E isso, então, deveria ligar um alerta vermelho para Tito, um alerta muito sério para Tito. Sendo, então, por isso que Paulo vai falar, mas você, Tito, ensine a sã doutrina. Verso 1 do capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Tito, os que são insubordinados falam coisas sem sentido e enganam os outros. Está lá no verso 10 do capítulo 1. Eles levam os outros à perdição, pois eles não carregam a salvação pura de Cristo Jesus. Eles não ensinam o evangelho revelado na palavra e a maneira digna de viver de acordo com o evangelho. Eles falam que conhecem a Deus, mas vivem de maneira oposta em suas atitudes. Tito, eles devem ser repreendidos. É preciso fazer com que se calem. Mas você, Tito, você não fique calado. Pelo contrário, o que ele deve fazer, meus irmãos? Ensine a sã doutrina. Esse primeiro versículo, ele nos deixa claro sobre a certeza de quão central deve ser a palavra de Deus na vida da igreja. A teologia que uma igreja possui, ela aponta para a maneira de viver daquela igreja. A teologia, e sobre teologia, podemos colocar que aquilo que você realmente acredita sobre Deus e sobre o que significa viver para Deus, isso é a sua teologia. Aquilo que você realmente acredita sobre Deus e sobre o que significa viver para Deus. Isso, no final das contas, vai ser a sua teologia. O pastor R.C. Sproul, ele uma vez afirmou que nenhum cristão pode evitar a teologia. Nenhum cristão. Todo cristão é um teólogo. Ele pode não ser um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim é um teólogo. A questão, então, não é ser ou não ser um teólogo, mas se somos bons ou maus teólogos. Compreensões, meus irmãos, sobre quem somos, o que nós precisamos, o que é importante e prioritário e o que Deus significa em tudo isso. Estes serão entendimentos que nós teremos a partir da teologia que nós possuirmos. E nós, como cristãos, como o povo da Bíblia, o povo da palavra da vida, precisamos mergulhar, meditar e ensinar de maneira fiel a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele está encorajando Tito a fazer isso. E algo interessante que Paulo faz nas palavras seguintes, depois do versículo 1, é que ele não escreve nessa carta um extenso tratado teológico. Ele não se dedica a escrever sobre extensas questões, até porque Paulo ele já conhecia Tito. Ele já havia caminhado com Tito. Ele havia pregado o evangelho. Ele conhecia a fé de Tito. Então, ele aqui distingue essa doutrina, essa sã doutrina, em apenas duas partes. Uma é sobre a graça salvadora de Deus e a outra é sobre as consequências, ou seja, o resultado da obra salvadora de Deus na vida dos crentes. Primeiro, e a maneira que Paulo colocou nessa carta foi justamente inversa, na ordem inversa. Primeiro ele escreve sobre como os cristãos deveriam proceder, que é o que nós veremos hoje, e depois ele trabalha sobre o primeiro ponto, sobre a graça salvadora de Deus. Mas apesar de nós meditarmos hoje somente até o versículo 10, vale a pena nós termos em mente as colocações feitas por Paulo
nos versos que abordam a segunda parte do capítulo 2, a partir ali do versículo 11, porque Paulo vai afirmar que todas as instruções dadas, que são as que nós vamos estudar hoje, todas elas foram dadas porque a graça de Deus se fez manifesta. Versículo 11. Sendo essa graça, então, que também leva as pessoas a viverem de maneira piedosa. Afinal, foi da escravidão do pecado que Cristo nos libertou. Nós somos libertos da escravidão do pecado e nos tornamos, então, escravos de Cristo. E escravos de Cristo são adornados por boas obras. Escravos de Cristo se vestem de santidade. Têm uma vida diferente. Esse é o Evangelho, meus irmãos. E é para isso que a sã doutrina aponta. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo, após escrever sobre uma condição de morte e pecado que todos nós estávamos e que todos nós nascemos, e não existe nenhum ser humano que pode dizer que não cometeu pecado, que não está em pecado ou que não é um pecador, Paulo nos deixa claro que nossa condição natural era essa, e ao mesmo tempo ele nos mostra a boa notícia de que há salvação que nos é dada pela graça mediante a fé em Cristo Jesus somente. E então, depois disso, Paulo vai afirmar lá em Efésios 2:10 assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E é por isso, então, que Tito deveria incentivar a aplicação de uma maneira de viver que era diferente da maneira de viver do mundo. Então, temos algumas palavras dessa aplicação da sã doutrina para várias pessoas aqui, a partir do versículo 2, começando pelos mais velhos. Vejamos novamente o verso 2 e 3. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Tanto os homens como as mulheres mais velhas deveriam, então, ser cheios de integridade e autocontrole, para que pudessem também se tornar modelo de caráter para os jovens. E então, esta integridade e este autocontrole, estando presentes, seriam revelados a partir de determinadas práticas. E o apóstolo Paulo, então, separou essas palavras do versículo 2 para falar aos homens idosos. Como nós vemos no verso 2, temos que eles deveriam, então, ser moderados, respeitáveis, sensatos. Essas três palavras, elas nos demonstram, então, uma conduta que não é desregulada, uma maneira de viver que não é imprudente. Não é imprudente diante da palavra. Não é imprudente com relação às coisas do Senhor, mas sim tem o domínio próprio e a sabedoria como descrição dos seus atos. Domínio próprio e sabedoria como descrição dos seus atos. Pois, além da experiência, esses homens mais velhos, eles têm o temor do Senhor. E qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Não é uma sabedoria que vem somente com cabelos brancos, mas principalmente pela palavra e o temor ao Deus da palavra. Além disso, então, Paulo coloca que eles deveriam ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Fé. É pela fé, é a fé que, na verdade, a fé é a nossa confiança no Senhor, a confiança da nossa vida no Senhor, e é também pela fé que nós cultuamos ao Senhor. Inclusive, nenhuma disciplina espiritual teria valor sem a fé. Nenhuma disciplina espiritual teria valor real
eterno e espiritual se não houver fé no Senhor Jesus Cristo, não houver fé no nosso Salvador. E essa confiança é uma confiança íntegra, completamente no Senhor. Isso é uma fé sadia, uma fé que você não confia em Deus em alguns momentos da vida, em outros você confia na condição que o homem ou qualquer pessoa pode lhe dar. Em alguns outros momentos, parece que é você que está no controle sem ter ninguém superior. Essa não é a fé sadia, essa não é a fé íntegra que Paulo aborda. A fé sadia é uma fé completamente no Senhor. E na mesma qualidade da fé, temos o amor, que também deve transbordar, apontando para o amor que temos por Cristo. O amor verdadeiro, o amor que tem o Senhor como gerador da vida e gerador desse amor, que então transborda, por recebermos do Senhor, transbordamos aos outros. E ambos, a fé e o amor, progredirão, crescerão na medida que perseverarmos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, meus irmãos, uma característica do crente que busca a maturidade é a perseverança paciente na fé e no amor. Vou repetir. Uma característica do crente que busca maturidade é a perseverança paciente na fé e no amor. Amém? No verso 3, então, esse caráter ele continua sendo descrito com outras palavras e agora focando nas senhoras. Com esse mesmo caráter, elas deveriam então viver não como caluniadoras, mentindo e usando a sua língua para desrespeitar os outros. Não. A palavra de Deus nos ensina que não são todos os tipos de conversa que convém nós conversarmos. Não são. Colossenses 4,6 nos instrui que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Então, limites devem ser colocados sobre aquilo que nós falamos e aquilo que nós guardamos, nos guardamos para não falar. Por vezes, meus irmãos, nós podemos achar que o uso da nossa língua, ele não é tão danoso aos outros ou até a nós mesmos. Mas isso, meus irmãos, isso é uma tentação mentirosa de Satanás. Nós devemos cuidar daquilo que falamos e da forma que falamos. Tiago 3, 10 e 11 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pode? Isso nos exorta quanto ao uso de nossas palavras. E da mesma forma que nós devemos cuidar e guardar nossa boca, devemos ser guardados de qualquer vício, como o apóstolo Paulo coloca ainda no versículo 3. Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. E nessa carta pequena, não muito extensa, é a segunda vez que o apóstolo Paulo aborda sobre o vício da bebida, na mesma carta. E então aqui, a vida corrompida da população de Creta pode estar sendo evidenciada. Talvez, provavelmente, e existem relatos históricos que abordam para uma maneira de viver devassa de Creta, naquele contexto. E a calúnia também já foi abordada no capítulo 1 e também agora no capítulo 2. Então, calúnia, mentira, maledicência, vício a bebidas. E isso aqui aparenta estar sendo colocado como algo comum naquele contexto. Com isso, meus irmãos, nós devemos refletir sobre nós mesmos. Quais são os costumes normalizados que são chamados até de cultura na época em que vivemos hoje, mas que não refletem um caráter santo? Quais são costumes que são normalizados hoje,
e chamados de cultura, mas que não refletem um caráter santo. Nós não vamos aqui desenvolver por mais tempo esse pensamento, porém eu creio que é muito válido nós sempre fazermos essa reflexão sobre a nossa maneira de viver diante da maneira de viver da sociedade como um todo. Nós não somos deste mundo. É uma maneira de viver celestial que o povo de Deus vive. Então, essa preocupação é importante. Não podemos simplesmente caminhar seguindo o fluxo deste mundo. Que o apóstolo Paulo, como também nos ensinou em Efésios 2, o fluxo deste mundo é o fluxo daqueles que estão debaixo da ira. E dando continuidade, nós temos que os mais jovens também são abordados por Paulo agora. Versículo 4 a 6 diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. E um primeiro princípio, meus irmãos, que podemos ressaltar aqui é a importância do acompanhamento cristão. Nesse trecho, dois acompanhamentos aqui são ressaltados por Paulo. O das senhoras com as mais jovens e o de Tito com os mais jovens. Relacionamentos que se preocupam com a sua vida e o seu coração diante de Deus são relacionamentos necessários. A cultura do discipulado, ela é intencionada aqui por Paulo. Paulo, ele não desejava principalmente que Tito organizasse várias programações para que a agenda dos irmãos sempre fosse preenchida. Não, mas ele desejava que fosse uma prioridade na cultura da igreja, um cuidado que em nenhum outro lugar pode existir, somente entre os irmãos na fé. Esta é a preocupação de Paulo. Os mais velhos com os mais jovens, as senhoras com as jovens recém-casadas, as mais jovens com as crianças, os meninos com os idosos, e todos os relacionamentos regados pela sã doutrina, regados pela Bíblia, conversada e vivida. Essa é a igreja do Senhor. E somente a igreja do Senhor vive e pode viver dessa maneira, porque somente nela o Espírito Santo opera e age por causa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? E refletindo brevemente sobre os versos 5 e 6 e a maneira de viver instruída às jovens casadas, nós temos aqui, à luz das Escrituras, de outras passagens bíblicas, que o relacionamento entre Cristo e a igreja é o alvo. Efésios 5:21, em um contexto parecido, ele nos afirma: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, o casal, os dois juntos, em uma mesma missão, eles servem um ao outro, cheios do temor do Senhor. E firmados então em uma aliança, debaixo de uma aliança feita diante do Senhor, podem cumprir suas responsabilidades para que haja um lar saudável, um lar que serve como parábola de Cristo e a sua noiva. Efésios 5 também vai nos falar sobre a liderança em um amor sacrificial do homem, apontando para a entrega do Senhor Jesus pela sua igreja. E é debaixo dessa liderança, desse cuidado amoroso, que as mulheres também são chamadas a amar o marido e os filhos, revestindo o lar com um aroma de bondade, revestindo sua vida, se vestindo de pureza, apontando para a igreja do Senhor, que foi santificada. Cristo e a sua igreja, este é o propósito, apontar para a obra eterna que eternamente estaremos louvando nos céus. É a parábola de Cristo à igreja que nós buscamos viver aqui.
E as irmãs e os irmãos, cada um com suas responsabilidades e papéis no lar, cumprirão esse propósito, essa missão. E temos então agora nos versos 6 e 8, 6, a partir do verso 6, escrito: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. No verso 6, como nós já vimos, os jovens também deveriam ter uma vida guardada no Senhor. E agora, então, Paulo chama Tito a ser um exemplo de boas obras, a ser um exemplo dessa vida guardada no Senhor. Então, tanto nos seus atos como nas suas palavras, Tito deveria buscar isso. Porque ainda no verso 7 está escrito: no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Novamente, temos aqui o cuidado com o modo que nós falamos e com o conteúdo daquilo que falamos. No contexto do ensino, isso também, então, não vai ser diferente. Inclusive, a integridade, ela está presente, meus irmãos, quando nós praticamos aquilo que professamos. Em outras palavras, aquilo que ensinamos e que somos ensinados deve também ser aquilo que aplicamos no nosso viver. Isso é integridade. Esse é o significado. Aquilo que ensinamos e somos ensinados deve também ser aquilo que aplicamos no nosso viver. E algo interessante que o apóstolo Paulo afirma no final do versículo 8 é isso: para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Imagine só, se você faz uma acusação contra alguém e no final se prova que aquela era uma falsa acusação. Como o acusador vai ficar? Envergonhado, porque foi colocado evidente de que ele estava mentindo. Era uma falsa acusação. 1 Pedro 3,16 está escrito que nós devemos responder pela nossa fé com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, a forma que o nosso testemunho é praticado, meus irmãos, ela poderá ter influências boas ou más, a depender do modo que vivemos. Se de acordo com a sã doutrina ou se contrário a ela. Sendo até por isso que é dito também o que está escrito no final do versículo 5. Vejam lá. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 5 coloca, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora no 7, também temos, no 8, né? Não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Nossa vida é um testemunho da palavra de Deus e da obra de Deus por meio da sua palavra. Isso é muito, muito importante. É muito importante termos consciência disso. De que o nosso viver está apontando a obra do Senhor para outras pessoas. Então, viver essa doutrina é uma necessidade daqueles que são crentes. E chegando então ao último grupo que Paulo aborda nesse texto, nesse trecho, nós temos os servos. Versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade. No contexto daquela época, os escravos cristãos, meus irmãos, eles estavam, de certa forma,
em uma posição única, porque por causa do Evangelho, eles eram considerados e tratados como iguais nas comunidades das igrejas que Paulo plantou. Eles eram tratados como escravos, tratados como objetos, mas no contexto e na vida da igreja, das comunidades da igreja, eles eram tratados como iguais. Porém, então, havia o perigo deles usarem essa igualdade como licença para desrespeitar os seus senhores e se associarem, então, a algum tipo de rebelião. E veja só, Paulo, em nenhum momento, em nenhuma carta, ele afirma, nem dá a entender, que a escravidão era algo bom e positivo. Não. Em vez disso, ele exorta. Ele exorta os servos e os senhores a viverem de um modo que honre a Deus no relacionamento mútuo. E aqui em Tito, então, não é diferente. É para que o testemunho da obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, seja revelado aos homens, que todos, incluindo os servos e os senhores, devem viver de modo digno do Evangelho, sendo então assim Deus glorificado. Este é o alvo, este é o propósito. Amém, meus irmãos? E chegando à parte final desse versículo 10, nós percebemos que está escrito aqui dessa maneira, né? A fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A beleza da doutrina de Deus brilha quando a santidade brilha na vida do crente. A beleza da pura doutrina de Deus é manifesta quando a santidade brilha na sua vida, meu irmão, minha irmã. E você sabe quem brilha quando a doutrina de Deus brilha na sua vida? O Salvador. Ele, o puro Cordeiro de Deus, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, é exaltado, é revelado, ele é apontado, ele é magnificado, ele é engrandecido quando você vive a sã doutrina. Nós, Palavra da Vida, nós apontamos para o Senhor Jesus, aquele que nos deu vida, quando vivemos a sua palavra. Quanto mais bíblicos são os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração, as suas motivações, os seus atos, as suas respostas, quanto mais cheia da palavra é a sua vida, mais Cristo brilha. E é Ele que deve brilhar. O nosso Salvador, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, perseveremos e apliquemos a sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai eterno, ó Senhor, somente pelos méritos de Cristo e pela obra de Cristo nós estamos aqui. Ó Senhor, nosso caminho natural não se voltava para Ti. E nós rendemos graças a Ti, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, porque somente pela Tua palavra, que trouxe luz e tirou a nossa cegueira, que nós hoje podemos louvar o Teu nome. Ó Deus, nós Te rogamos que a cada dia o Senhor esteja purificando a Tua igreja. Que a cada dia, Deus, nós nos dediquemos a conhecer os Teus princípios revelados na Sua palavra. Que apliquemos a sã doutrina em nossa vida, para que assim Cristo brilhe. Ó Senhor, que o Senhor sustente, Deus, cada um de nós aqui, pelo Teu poder, pelo Teu santo Evangelho. E nós confiamos que o Senhor estará conosco.
até a eternidade. E é no nome de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nós oramos. Amém. Amém.